Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Todo mundo consegue me escutar perfeitamente. Vocês podem me confirmar se vocês conseguem me escutar aqui no nosso chat, por favor? Vocês não escutam com nenhum ruído, certo? Flávio disse que sim, então beleza. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. É, Hoje vamos ter a apresentação sobre MATLAB Simulink e Indústria 4.0. E nosso apresentador Leandro Muniz, que está com a gente, nosso engenheiro, que está na OpenCAD. Falar algumas considerações, que os nossos webinars são gravados e são disponibilizados no nosso canal do YouTube. E já vou estar disponibilizando o link do nosso canal do YouTube aqui no nosso bate-papo. Então eu peço que vocês fiquem de olho e me confirmem se vocês conseguem acessar o nosso link. E também os nossos webinars, eles vão para o nosso site. Então vocês podem assistir tanto no nosso site quanto na nossa página do YouTube. Para quem assiste até o final, é disponibilizado também certificado de participação com horas. Então, assim que o webinar termina, em 24 horas, envio um certificado de participação. Então, eu peço que vocês assistam até o final, mas que não conseguir também consegue assistir depois, mas quem conseguir assistir até o final, é enviado o certificado. Eu desejo uma ótima apresentação a todos. Espero que todo mundo tire o melhor proveito dessa apresentação. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, pode perguntar ao Leandro, a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. A gente também vai estar disponibilizando nossos e-mails aqui, caso surja alguma dúvida. Após o webinar, vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente vai estar tirando as dúvidas com vocês. Mais uma vez, eu desejo a todos uma ótima apresentação. E agora eu passo a palavra para o Leandro. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos pela presença. E vamos começar aqui falando um pouquinho, né, do MATLAB, Simulink, Indústria 4.0. Vou fechar aqui minha câmera, tá, pessoal, para não ter problemas aqui de internet. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente o webinar, vai ser mais informações, né, sobre o que o MATLAB pode... vamos mudar a pergunta, né? Como o MATLAB pode ajudar na implementação, e o Simulink também, dos conceitos da indústria 4.0. Tá? O MATLAB, vocês vão, depois do término da apresentação, vocês vão ver que o MATLAB tem muitos recursos, né? E eu espero aqui mostrar, ou pelo menos citar aqui alguns deles nesse webinar de hoje. Então, vamos avançar aqui. Bom, então, quando nós pensamos, né, em sistemas inteligentes, a primeira imagem que vem, né, em nossa mente, que a gente imagina, são os robôs, né, os robôs humanoides, os robôs inteligentes, ou às vezes também, né, quando nós ouvimos essa palavra, nós já associamos aos veículos autônomos, né, ou os drones, né? Então, é o que vem de imediato quando nós falamos sistemas inteligentes. Porém, com a chegada, né, da indústria 4.0, outros sistemas tornaram-se inteligentes. Tá? Então, aqui eu posso destacar, né, as máquinas de produção, as usinas de energia, os robôs industriais aqui na foto, né, e os equipamentos industriais também. Então, com a chegada, né, dessa quarta revolução industrial, então agora estes dispositivos também, vamos dizer assim, ganharam inteligência, né, se tornaram inteligentes. Tá? E nós, né, abordaremos um pouquinho desses sistemas aqui hoje. Então, a primeira coisa, vamos começar aqui com a definição, né? Indústria 4.0, quarta revolução industrial. A definição.
é a automação de todo o processo, né, de manufatura e industrial. Tá? Então, os sistemas de manufaturas, como conhecíamos antes, os convencionais, né, os processos industriais, agora eles são automatizados. Tá? E qual é o objetivo de fazer essa automação? O primeiro é aumentar a capacidade de produção, né, da minha, vamos dizer assim, da minha planta, da minha fábrica, e eficiência. Tá? E o segundo item, né, o segundo objetivo aqui, finalidade, é reduzir custos de operação e de manutenção. Tá? Então, são os dois principais objetivos que a indústria 4.0 visa. Tá? E tecnologias como IoT, análise de Big Data, inteligência artificial, robótica, os sistemas autônomos, todos eles são as formas, são os meios, né, são as ferramentas para colocarmos em prática essa automação, né, de processos industriais. Tá? E, coincidentemente, né, todos esses meios, o IoT, Big Data, e a robótica e sistemas autônomos, têm aplicações com o MATLAB. Então, ainda nesse contexto, né, de revolução industrial, só recapitulando, né, a primeira revolução foi a fase, né, a época da mecanização, da energia a vapor. Depois vem a segunda revolução industrial, né, que foram o surgimento das fontes de energia, sejam elas eletricidade, óleo, gás, tá? E tivemos aqui também a chegada da linha de produção, né, da produção em massa. Depois da terceira revolução industrial, tivemos aqui, né, o avanço da eletrônica, telecomunicações, a chegada, né, e o avanço também dos computadores, né, computadores cada vez mais robustos. E atualmente, né, nós estamos na quarta aqui, revolução industrial, com a chegada da indústria 4.0, onde ela é caracterizada pelos sistemas inteligentes, que já mencionamos antes, e todos estes sistemas são interconectados. Né? Então, eu vou ter aqui IoT, eu vou ter inteligência artificial e vou ter aqui também Big Data. Tá? São aqueles meios, né, ou as ferramentas que nós vimos no slide anterior. Tá? Então, aqui só recapitulando as 4 revoluções industriais, e ainda definindo aqui a indústria 4.0, temos que dar uma olhada nas origens, né, de onde que ela surgiu. É sempre legal falar isso. Então, ele foi introduzido pela primeira vez, esse termo, indústria 4.0, em 2012, pelo Working Group on Industry 4.0, né, que apresentou um conjunto de recomendações referentes à implementação da indústria 4.0 ao governo alemão, a fim de promover a informatização de todo o processo de manufatura. Tá? Nesse grupo são ligados 6 subgrupos de trabalho, né, que são profissionais ligados às empresas, temos associações, temos conselhos de trabalho, temos também profissionais do setor acadêmico, e todos eles, né, todas essas pessoas, vamos dizer assim, têm como meta desenvolver conceitos, soluções e recomendações, né, que são aplicáveis nas áreas de padronização, de segurança e de caráter econômico, jurídico e social. Ou seja, esse conselho que vai regular, né, vamos colocar entre aspas, regular os conceitos, as recomendações, as normas da indústria 4.0. Tá? Todo o trabalho realizado gira em torno da manufatura inteligente, como vimos, fábrica inteligente e fábrica do futuro. Depois da definição vem a pergunta, né? Ok, mas por que adotarmos a indústria 4.0? Tá? Primeiro de tudo, a indústria 4.0 ela aumenta
a conectividade entre máquina, né? Lembra que eu falei os dispositivos inteligentes interconectados, trocando informações entre si, e também ela aumenta a conectividade entre máquina e seres humanos, tá? Através, né, de protocolos. Aqui o mais utilizado aqui, tá? Protocolo industrial nessa comunicação, é o OPC Unified Architecture, tá? Que é o OPC UA, né? UA, tá? Esse é um protocolo de comunicação responsável pela conexão de sistemas de TI, né? Sejam ele ERP, CRM, e sistemas OT como PLCs, SCADA e industrial IoT. Tá? O segundo ponto aqui, a indústria 4.0 permite, né, tomadas de decisão através de abordagens relacionadas à análise de dados, sejam elas estatística, sejam elas análise preditiva, seja empregando inteligência artificial, né, como machine learning e deep learning. Tá? Então, eu vou ter aqui uma otimização da tomada de decisões. Então, resumindo, por que adotarmos indústria 4.0? Dois fatores. O primeiro, aumento da conexão, né, entre dispositivos e seres humanos e dispositivos, e a otimização na tomada de decisões. Bom, aí nesse slide aqui, né, vimos aqui por que adotar a indústria 4.0 é que quais são os benefícios, né, desse tipo de indústria por tipo de organização. Então, primeiro aqui eu coloquei os fabricantes de equipamentos industriais, né, ou equipamentos no geral. Esse tipo, tá, de indústria, né, eles trabalham muito com a aplicação de industrial IoT, né? Eles desenvolvem equipamentos, então logo é interessante para eles também desenvolver os seus equipamentos sob a forma de gêmeos digitais, né? Utilizando digital twins, tá? Para quê? A finalidade seria para otimizar o desempenho do que esses fabricantes produzem, né, dos seus produtos, né, por exemplo, eles verificarem testes, verificarem o funcionamento desses modelos, porém, através, né, dos seus respectivos gêmeos digitais. E também, outra coisa que eu esqueci aqui, verificar a condição, né, de operação. Tá? Outra aplicação também, como nós falamos, de fabricantes, né, de equipamentos, eles utilizarem os gêmeos digitais para fazer a manutenção preditiva, né, ou seja, visando o aumento da confiabilidade, né, do sistema, e também referente à coleta de informações, com o objetivo do quê? De sempre monitorar o desempenho de seus equipamentos em campo. Tá? Então, aqui, né, o nosso primeiro grupo aqui de indústrias dentro da 4.0, né, que são os fabricantes de equipamentos, está aqui o benefício, né, através da utilização de gêmeos digitais correspondentes aos seus equipamentos. Aqui como exemplo, um estudo de caso, nós temos a Atlas Copco, né, como desafio, eles tinham que construir uma plataforma que possibilitasse a manutenção preditiva de seus compressores de ar. E aí vem como solução, né, o emprego do MATLAB, do Simulink, para integrar a simulação, a análise de dados dos gêmeos digitais desses compressores, e tudo isso para possibilitar, né, o alcance do seu objetivo, né, da Atlas Copco, que era realizar a manutenção preditiva de seus produtos. Tá? Então, quando eu falei para vocês aqui no slide anterior, né, os fabricantes de equipamentos, aqui está um exemplo, tá? A Atlas Copco com seus compressores de ar. Principais resultados que vocês veem aqui na tela: o primeiro, a facilidade na interação com as fontes de dados.
O segundo é a vasta gama de recursos, né, para simulação e análise de dados, ou seja, o MATLAB, nós temos várias formas de importar os dados para análise. Quando nós importamos para dentro do ambiente, temos várias ferramentas e aplicativos para fazer análise, e se nós quisermos, ao fim do processo, exportar, né, estas análises, também nós temos recursos para isso. Tá? Depois, capacidade de combinar banco de dados com modelo físico, né? Obviamente, como eles estão trabalhando aqui num projeto de sistemas digitais, né, referente aos seus compressores. E, por fim, a facilidade de compartilhar informações entre equipes de engenharia, vendas e serviços. Então, aquela interconexão, aquela interatividade também, acho que se aplica, né, nesse último item. Tá? Lembrando que esses gêmeos digitais aqui foram desenvolvidos, né, no MATLAB, no Simulink, basicamente a ferramenta Simscape, né, que permite essas modelagens físicas. E a área de manutenção preditiva, nós temos a ferramenta Maintenance Predictive Toolbox, que é justamente dedicada à manutenção preditiva. Segundo tipo de indústria aqui da 4.0 aqui, vamos falar aqui hoje, os integradores de sistemas, né? Então, eles são responsáveis, né, na interconexão dos equipamentos de produção, numa linha de fábrica, na integração desses sistemas, tá? E na viabilidade e análise do processo como um todo. E para isso, com que eles vão trabalhar aqui, né? Eu citei aqui também gêmeos digitais, mas também eles vão trabalhar muito com a parte de análise de dados, né? Big Data, banco de dados, e tudo isso o MATLAB tem recursos, né? Se eu quiser importar para o MATLAB dados vindos de banco de dados diretamente, tá? Eu consigo, né? Eu tenho uma toolbox específica para isso. Tá? Gêmeos digitais aqui seriam um recurso para os integradores de sistema quando eles querem, vamos dizer assim, fazer o comissionamento virtual, né, de um processo qualquer, tá? Dentro lá da fábrica, com o objetivo, né, de validar, otimizar o desempenho. Tá? Não há necessidade, né, de aguardar a finalização da construção da planta da fábrica e nem as instalações dos equipamentos. Eles podem fazer através dos gêmeos digitais, isso de forma antecipada. Tá? Depois, o terceiro tipo aqui vamos dizer assim, de modelo de indústria, né, dentro da 4.0, seriam os operadores de fábrica, né? Então, aqui, eles buscam a eficiência no funcionamento dos seus sites, né, das suas plantas, produtividade máxima, custos operacionais mínimos, enquanto produzem produtos que atendam aos requisitos de clientes no que tange a recursos, qualidade, velocidade e custo. Tá? Então, como a indústria 4.0 pode beneficiar os operadores de fábricas? Através, né, a facilidade de adaptar determinado produto à sua planta na fábrica, né? Então, por exemplo, aqui, essa figura aqui ilustra, tá, uma produção flexível, né? Ou seja, é uma linha de produção que é facilmente adaptável às mudanças no tipo e na quantidade de determinado produto produzido. Porque o que acontecia, né? Antes da quarta revolução, as fábricas, vamos dizer assim, os setores, né, as máquinas eram meio que engessados. Então, se eu quisesse, tá, reprogramar um robô ou mudar o espaço físico para, de repente, naquela parte da minha produção, eu começar, ao invés de eu pintar um automóvel, né, eu quiser desenvolver um outro modelo, né, colocar um outro detalhe, eu tinha que mudar o site todo da minha fábrica, né? Às vezes eu tinha que até adquirir um outro equipamento industrial, tá? Mas agora não, agora eu tenho robôs flexíveis, né? Eu tenho
os cobots, né, que nós vimos aqui em webinars anteriores, que eles permitem com que as linhas de produção sejam flexíveis. Então, se eu quiser, por exemplo, naquele espaço da minha fábrica, naquela linha, ao invés de pintar a carroceria, eu quiser que lá sejam colocados a solda no meu veículo, eu consigo fazer essa alteração facilmente, né, através dos robôs, principalmente, né, pela aplicação desses robôs, tá? Então, falando ainda desses operadores de fábrica, nós temos, né, um segundo tópico aqui de personalização em massa. Como a minha linha é flexível, eu consigo personalizar aqui os produtos, tá? Além disso, né, linha flexível também, numa fábrica, eu vou otimizar o desempenho das minhas operações. Tá? Então, eu consigo aqui vai ter várias tecnologias, né, como sensores, gêmeos digitais, análise estatística, machine learning, inteligência artificial, tudo isso, tá, para gerar a flexibilidade quando estou operando na minha fábrica. Outro detalhe importante também, né, uma vez que minhas linhas são flexíveis, minhas linhas de montagem, eu tenho confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção, ou seja, aqui está dizendo do emprego da manutenção preditiva e também manutenção prescritiva. Tá? Então, aqui temos um exemplo, né, de case com o MATLAB, que é a fábrica Monde. Eles visavam que reduzir o desperdício, o tempo de inoperância de suas máquinas de processamento de plásticos, né, durante, por exemplo, manutenções. Né? Então, eles paravam toda a linha para fazer a manutenção de determinados equipamentos. Tá? Como solução, o emprego do MATLAB no desenvolvimento e implantação de um software de monitoramento e manutenção preditiva que utiliza algoritmos de machine learning para prever falhas. Então, ou seja, agora os operadores de fábricas aqui da Monde não precisam mais, né, parar a linha de produção para consertar, né, as suas máquinas. Só depois quando ela quebrou. Não, agora eles têm toda a análise de dados, implementam machine learning, deep learning para fazer já, né, um monitoramento e a manutenção preditiva. Tá? Então, com isso, eles não param a sua linha de produção. Resultados: economia por ano de mais de 50 mil euros, projeto concluído em 6 meses e software de produção executado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui ele fala, né, que foi desenvolvido um software, essa interface característica do MATLAB, né, que é a App Designer, onde eu consigo desenvolver aplicativos, né, seja eles gráficos, e eu consigo implementá-los como arquivos executáveis. Tá? Então, foi isso que a Monde aqui fez. Monde aqui como exemplo de operador de fábrica. Então, vimos os 3 tipos aqui, né, de indústrias. E aí vem a pergunta, então, como o MATLAB pode ajudar nesta 4ª revolução industrial? Tá? Eu vou começar citando aqui os recursos mais utilizados na indústria 4.0 quando eu falo em MATLAB. O primeiro é a Industrial Internet of Things, né, que é a internet das coisas industrial. Tá? Eu tenho um ambiente próprio para isso, né, que é o ThinkSpeak. Depois eu tenho a parte de análise de dados e inteligência artificial, né? Então, tenho todas as ferramentas estatísticas Toolbox, Deep Learning, Machine Learning, robótica e sistemas autônomos, que é a outra aplicação do MATLAB quando eu falo de indústria 4.0, né? Também eu tenho tools específicas para isso. E a aplicação, né? O desenvolvimento de
gêmeos digital, né? O digital twins, ok? Então, avançando aqui um pouquinho, o primeiro item aqui, né? A internet das coisas. A Industrial Internet of Things é basicamente o pilar da indústria 4.0, tá? E por este motivo, toda a infraestrutura, quando eu falo de internet das coisas, precisa ser desenvolvida, né, robusta, capaz de armazenar, acessar e gerenciar grandes quantidades de dados em diferentes intervalos de tempo, tá? E esses dados, né, logicamente, vêm de diversos sensores, diversos dispositivos. Então, aqui o MATLAB, eu destacaria uma ferramenta nova que saiu agora, era a antiga OPC Toolbox, agora, na verdade, ela é a Industrial Communication Toolbox, né? É uma ferramenta com a qual pode-se trocar dados por meio do padrão OPC UA, né, que é aquele padrão que eu falei para vocês logo no início da indústria 4.0. Também posso trabalhar com Modbus, MQTT e outros processos industriais, além, claro, né, do ThinkSpeak, que é o ambiente já próprio para trabalhar com internet das coisas, ok? Depois, o segundo item aqui para trabalhar com MATLAB na indústria 4.0 é a parte de análise de dados e Big Data, né? Aplicando aqui inteligência artificial. Então, com o considerável aumento, né, da quantidade de dados para análise, devido ao avanço da computação, cada vez mais valores são gerados a partir desses dados. Como vimos, a tomada de decisão de eu fazer uma manutenção preditiva, de implementar esse processo, vem da análise destes dados, né, os dados das minhas máquinas. Então, neste tópico, o MATLAB dispõe de recursos, né, para facilitar o usuário na análise de dados, no desenvolvimento, né, de inteligência artificial, tá? E aplicações de machine learning e deep learning. E ao fim do processo, eu consigo implementar esses algoritmos em hardwares, né? Embarcar os meus algoritmos em hardwares. Tá? É o processo aqui final que eu consigo fazer também no MATLAB. Aqui um case de estudo, né? Mais um aqui. Coloquei bastante case aqui de estudo. Aplicações de técnicas de machine learning com o objetivo de otimizar a metodologia de sobreposição durante o processo de fabricação de semicondutores. Tá? Esse era o desafio que a SML tinha, né? E como solução, emprego do MATLAB para desenvolver e treinar redes neurais, né? Basicamente que eles utilizaram Deep Learning, que prevê a metodologia de sobreposição a partir de alinhamento. Resultados: liderança nesse segmento da indústria alcançado, identificação de potenciais melhorias nos processos de fabricação e minimização de sobrecarga de manutenção. Okay? Como o MATLAB ainda pode ajudar na quarta revolução industrial? Mais um item aqui, né, que a gente já conhece bastante, né? Vimos de vários webinars anteriores, robótica e sistemas autônomos. Tá? Então, processos de fabricação flexíveis, como nós já vimos, e customização em massa, requerem robôs industriais que trabalhem em cooperação com a mão de obra humana. Né? Foi o que eu havia falado aqui em alguns slides atrás. Eu só consigo tornar minha linha flexível, né? Eu não quero montar mais um produto, eu quero agora montar uma outra versão do produto ou colocar uma outra característica. Eu não preciso mexer mais na minha linha de produção toda e nem no meu espaço, na minha planta toda. Né? Agora eu só reprogramo aqui o meu cobot, né? O meu robô que coopera com os seres humanos. Então aqui, nesta aplicação,
O MATLAB oferece ferramentas que possibilitam o usuário desenvolver, simular e validar projetos, incluindo utilização de recursos como simulação desktop, software in the loop e hardware in the loop. Como estudo de caso aqui, né, vamos citar o ClearPath Robotics, a empresa, que eles tinham como desafio reduzir o tempo de desenvolvimento de tecnologias voltadas para Laser-Based Perception, né, percepção a laser, visão computacional, gerenciar a frota, né, desses veículos aqui autônomos, tá, que eles usam para logística, e algoritmo de controle utilizados em robôs industriais. Tá? Então, solução para isso, utilizar o MATLAB para análise e visualização de dados do ROS, né, do sistema ROS, que é aqui o ambiente aqui para programarmos os robôs, e desenvolvimento também de algoritmos através do MATLAB. Resultados, redução em 50% no tempo de análise dos dados, otimização da comunicação com clientes e rápida incorporação de algoritmos SDV. Tá? Então, na verdade aqui, né, foram produzidos aqui e otimizados os seus veículos autônomos da ClearPath Robotics para logística. E o outro item aqui, né, aplicável com o MATLAB quando o assunto é quarta evolução industrial, é os gêmeos digitais, como já vimos aqui bastante. Né? Nada mais é do que um modelo virtual, né, onde aqui eu posso, por exemplo, submeter a teste o meu modelo, fazer a análise, né, das suas condições de operação, planejar a manutenção preditiva. Então, tudo isso é possível através do modelinho de gêmeo digital, no caso aqui de uma bomba. Tá? A biblioteca que foi utilizada foi o Simscape, e eu consigo fazer, né, todas as minhas análises, inclusive o tempo de vida útil restante, né, da minha bomba. Tá? Baker Hughes, né, como case, estudo de caso. Desafio: desenvolver um sistema de manutenção preditiva para redução de custos referente à manutenção de bomba e do seu tempo de inatividade. Como solução, utilização do MATLAB para analisar cerca de 1 terabyte de dados e para desenvolvimento de redes neurais que prevêem falhas dos equipamentos, no caso aqui das bombas. Resultado: economia estimada em mais de 10 milhões de dólares, redução de 10 vezes o tempo de desenvolvimento, no caso aqui das bombas, né? E facilidade de acesso a vários tipos de dados. Tá? Então, nada mais aqui que eles aplicaram, né? Desenvolver através do MATLAB os gêmeos digitais de bombas para aplicar com manutenção preditiva. E aí tudo isso, né? Essas indústrias, esse é um slide que a gente sempre mostra, tá? Porque aqui dá um pouco um overview de quais indústrias o MATLAB atua hoje. Então, aeroespacial e defesa, automotivo, na área farmacêutica e biotecnologia, comunicações, semicondutores, né, metais, materiais e mineração, produção de energia, finanças e gestão de riscos, automação, eletrônicos, dispositivos médicos, sistemas ferroviários e software internet. Então, todas as indústrias têm aplicação com o MATLAB, tá? E aplicações estas que algumas aqui nós já vimos, né? Eu já mencionei aqui também. Aqui é uma demo no MATLAB que mostra, né, um ambiente industrial e o desenvolvimento de uma aplicação pick and place, né, um robô pick and place. Tá?
aqui, basicamente, robôs aqui utilizados, né, principalmente para armazenagem, né, armazenar objetos dentro da indústria. Então, aqui foi aplicada a ferramenta Robotic System Toolbox, né, para fazer a modelagem, a simulação, analisar o comportamento desse braço manipulador, né, do meu robô, além de verificar a possibilidade de colisões. Então, vocês podem notar que aqui eu tenho como se fosse uma estante, né? E aqui também do meu lado, representado no MATLAB, né, na Robotics, aquele espaço onde que ele está, onde que ele tem que evitar a colisão com a estante. Né? Nota que até o tracejado aqui ele já evitou, né, a colidir com o objeto aqui do lado do robô. Tá? Uma outra ferramenta aqui que é legal de destacar, que pouca gente conhece também, é o Stateflow, tá? Que foi utilizado aqui para agendar as tarefas, né, as tasks do robô. Né, as tasks que seriam pegar o objeto, evitar o obstáculo e colocar o objeto lá na estante, né, na prateleira. Tá? É uma ferramenta basicamente para trabalhar com máquinas e estados, essa Stateflow. Ok? E é lógico, né, que aqui tem outras ferramentas também, tá, no ambiente, foram implementados, utilizados também o Simscape, né, todas as plantas do Simscape, o Simscape Electrical, o Simscape Multibody também, que é para a parte mecânica, e a outra, não sei se eu acabei dando pausa aqui ou se já terminou, acho que terminou sim. Então ele volta aqui, né, a posição inicial. Então, primeiro eu verifico, né, o comportamento no ambiente virtual, desenvolvo e depois implemento aqui na prática, inclusive os algoritmos, né, os algoritmos de controle para fazer o controle do meu braço, foram gerados aqui código C do MATLAB do Simulink implementado no robô. O outro exemplo aqui, o último, né, chegando aqui, ó, quase já no fim do webinar, é um exemplo também, né, falando de indústria 4.0, dois exemplos aqui industriais, também no ambiente industrial, onde que aqui eu tenho como se fosse aqui, né, a colocação dessas embalagens nas caixas. Também são robôs aqui de aplicação pick and place, né? E aqui é legal que aqui, além disso, foram colocadas aqui algoritmos de inteligência artificial, porque o robô separa garrafas diferentes, né, por caixa. Então, cada caixa vai entrar aí um tipo dessas garrafas, dessas embalagens, tá, que passam aqui na esteira transportadora. Tá? Então, aqui embaixo nós temos, né, vamos dizer assim, o gêmeo digital, né, a plataforma aqui do robô, toda a parte, né, de percepção também desenvolvida no MATLAB, parte de planejamento e decisão, né, que aqui entra já a inteligência artificial, junto com a percepção, também nós temos algoritmos de inteligência artificial, e por fim a parte de controle. Né? Então aqui eu tenho gráficos aqui do sistema no MATLAB. Bom, chegamos ao fim aqui, tá, do nosso webinar. Vamos deixar aqui um espaço para dúvidas, quem tiver alguma pergunta. Hoje foi um pouquinho mais curto, né? Normalmente os webinars são um pouco mais longos, mas para deixar aqui, né, as informações para vocês de como o MATLAB pode ajudar na implementação da indústria 4.0, algumas ferramentas, né, que a gente
hoje nós citamos, mas em webinars aqui a gente aprofunda mais nessas ferramentas. Então, fica aqui o espaço para dúvidas e perguntas. O Adler perguntando das simulações, né, que se as simulações que foram demonstradas, se é possível serem feitas em versões de demonstração. É sim, tá, Adler? Na verdade, que como as demos são muito grandes, tá? Eu só tirei um print dela funcionando, né, daquela interface do MATLAB e coloquei aqui na apresentação, tá? Mas são demos, né? São versões aqui do MATLAB, tá bom? Aliás, na ferramenta Robotics tem muitas demos iguais a esta lá, né? Que está mais destrinchada, você já consegue abrir direto no MATLAB também, tá bom? E aí também o Adler pergunta, elas podem ser reescritas? Podem sim, tá? Podem, se eu quiser, por exemplo, alterar algum parâmetro, alterar algum comportamento do robô, por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplo lá do manipulador, né? Do robô pick and place manipulador lá dos objetos na estante. Se eu quiser alterar algum controle nele, alguma característica, alguma dimensão, eu consigo mexer na demo, tá? E fazer a devida alteração, tá bom? Vou até colocar aqui para vocês, pessoal, como foi a demo da Robotics. Deixa eu pegar aqui vou colocar aqui no chat todas as demos da Robotics. E aí tem muitas demos interessantes iguais a esta aqui que vocês viram, tá? Deixa eu achar aqui a ferramenta Robotics, aqui ó, Robotics, documentação. E a parte de exemplos. Vou colocar aqui para vocês. No chat, e todos ficam com eles disponíveis. O Adler também fez mais uma pergunta. Se faz integração com CLPs. Faz sim, Adler, que eu vou até já destacar para você qual ferramenta que é. É esta daqui. Quando eu falo da integração, né? MATLAB, e PLC, eu atuo com esta daqui. Ó. Simulink PLC Coder. Deixa eu mostrar para todas aqui. Ó. Tá? Esta é a ferramenta que eu trabalho, né, com PLCs, aplicando robótica. Ela já vai gerar o código, né, e eu já faço a implementação. Tá bom? O Roberto pergunta, né, da capacitações sobre o MATLAB. E caso positivo, como solicitar o orçamento? O Roberto, eu vou pegar aqui deixa eu chamar aqui a ajuda de Pedro. Pedro, vamos pegar o contato do Roberto e passar para um executivo de contas, né, o gerente de contas, para tá vendo se para ele você consegue pegar o contato dele aqui, ô Pedro? Claro, eu só peço pro Roberto, Roberto, por gentileza, você pode colocar o seu e-mail no chat, porque é mais fácil para mim conseguir do que eu consultar no painel de participantes para mim. Por gentileza.
Obrigado, Pedrinho. Pode passar o e-mail, tá, Roberto? E aí a gente encaminha, né, pro gerente de contas, tá? Para ele estar vendo essa parte para você de orçamento, tá bom? Beleza, Roberto. Eu vou pegar o seu contato e vou passar para um dos nossos colaboradores, tudo bem? Eles entram em contato com você. Legal, Pedro. Eu vou anotar aqui também. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Quem tiver mais alguma perguntinha, tá? A gente tem mais alguns minutinhos, fique à vontade. Bom, pessoal, acho que como não tem mais perguntas, né? Faltam aqui 8 minutinhos. Ah, chegou aqui do Adler. Vamos lá, Adler. Como eu poderia explorar a ferramenta para utilização em circuitos microcontrolados? Adler, só me explica uma coisa. Você pretende embarcar, gerar código para embarcar nesses microcontroladores? O que você pretende fazer? Tá? Me fala aqui. Se for isso, né? A gente pode utilizar aqueles coders do MATLAB. Aqui, né? Você deu até o exemplo aqui, né? Do hardware, né? Deixa eu passar para você aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vou te passar aqui. Vou passar um link para você, Adler, e para todos aqui, de todos os dispositivos que o MATLAB faz, que é compatível, né? Controlador, câmera, aí vai o hardware, por exemplo, como Arduino também, de baixo custo. Eu vou passar aqui para todos. Dá uma pesquisadinha, tá? Por gentileza, e aí lá vai ter todos os modelos de controladores. Se for o caso, né? Para você trabalhar, aí essas ferramentas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você, quer ver? Deixa eu achar aqui, geração de código. Aqui, achei. São essas ferramentas aqui que eu vou passar para você também, ó. Vou colocar aqui no chat aqui também. Tá? De geração de código, tá bom? Roberto perguntou de cases, né, envolvendo microredes de baixa e média tensão. Roberto, a ferramenta Simscape Electrical, vou passar o link aqui para você com todos os... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, tá aqui, ó. Essa ferramenta que eu vou te passar, na parte de exemplos, tem a parte de redes também, tá? Aqui, ó. Estou colocando tudo aqui, tá, pessoal, no chat também, para todos terem acesso, tá? Então, Roberto, essa daqui que eu vou te passar são os exemplos, tá, da Simscape Electrical. Tá. O Adler também comentou do Arduino. Exatamente, viu, Adler? O Arduino MATLAB, ele faz a comunicação, tá? Eu só preciso, basicamente, né, se não for algo muito robusto que eu preciso, mas cabo USB, baixar no MATLAB o pacote de suporte,
tá? E conectar, né, o cabo USB, MATLAB e Arduino, e eu consigo já trabalhar com esse hardware, tá bom? Não só Arduino, né, o Raspberry Pi também, que é de baixo custo. Mohamed pergunta aqui, né, como podemos gerar código a partir de modelagem Simulink? Legal sua pergunta, Mohamed. Eu vou colocar aqui a ferramenta para você dar uma olhadinha, tá bom? É esta daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você e vou colocar aqui para você, ó. Vou colocar aqui na tela para todos verem, tá? É o Simulink Coder, né? Quando eu quero gerar modelos de Simulink para fazer, gerar código de modelo Simulink. É essa daqui. Vou enviar para todos aqui, ó. Bom? E aí também, se eu quiser, né, depois embarcar, eu utilizo essa daqui que é Embed Coder, né? Então, uma eu gero código e a outra, dependendo do hardware, né? Se for aqueles hardwares de robustos, que nem está escrito aqui, processadores embarcados, aí eu tenho que já utilizar essa ferramenta que eu estou passando para vocês também, né? A Embed Coder. Bom, não posso esquecer dela. Tá? Somente aqui no caso do Adder também, tá? É interessante se dar uma olhadinha nessa Embed Coder também, bom? Gente, acho que é isso. Tem mais 3 minutinhos aqui, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa. O Adler agradecendo, a gente que agradece a participação sua, né? De todos que estão aqui. Lembrando que, tá, pessoal, todas essas ferramentas que eu passo para vocês, esses links, tá? Tem no site da Netflix, e legal, né? Aqui embaixo eu acesso recursos à documentação da ferramenta. Então aqui tem mais informações, mais exemplos de aplicações. Aliás, eu consigo abrir esses exemplos já direto, né, no MATLAB. Então é bom depois, para quem quiser aprofundar mais um pouquinho, dar uma olhadinha aqui também, tá bom? Leandro, só uma dúvida, Roberto. Eu já peguei o seu contato aqui para entrar, já passei para o nosso contato representante que vai entrar em contato com você em relação ao orçamento. Você poderia também passar o seu telefone para mim? Pode ser pelo e-mail, eu coloco meu e-mail aqui no bate-papo. E aí, poderia, por gentileza, me mandar o seu telefone? Você coloca o teu e-mail então, Pedrinho? Aí o Roberto Coloco. te passa, Já tá? coloquei Legal. aqui. Ah, tá, tô vendo aqui. Já Beleza. coloquei aqui. Pessoal, acho que é isso, tá? Mais uma vez agradeço a participação de todos. Tá? Hoje foi um pouquinho diferente o webinar, foi mais trazer aqui informações para vocês, né? Falar um pouquinho da indústria 4.0 e mostrar que o MATLAB, né, é uma ferramenta para utilizarmos, né, se quisermos implementar, entrar vamos dizer assim, na quarta revolução industrial. Bom, então agradeço a participação de todos. Não esqueçam de verificar, né, a nossa agenda de webinars, de workshops, né, de Tech Talks. E nos vemos nos próximos eventos, tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos.